Olá, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo a mais uma etapa aqui da nossa mentoria de casais. Nós estamos aprendendo aqui nessa jornada aqui no YouTube, todos os dias um novo erro, uma nova lição para as nossas vidas, para o nosso relacionamento. Erros que não devem ser cometidos em um relacionamento. Estamos aprendendo aqui quais são os segredos, que a Bíblia nos ensina para viver um relacionamento feliz. E no nosso terceiro capítulo, eu coloquei aqui, vou até colocar aqui para você vai ter a oportunidade de acompanhar no e-book. Lembrando que o link do e-book, do PDF, está aqui na descrição desse vídeo, é só você clicar lá, você tem a oportunidade de ler o material. Eu indico que você leia todos os dias o material. Lá eu consigo colocar e explicar de uma forma mais completa, trazendo um maior embasamento bíblico das lições que o Senhor colocou no meu coração a respeito dos temas que nós temos falado aqui. Bom, hoje nós vamos falar sobre o desrespeito. O desrespeito, ele é um veneno mortal, e acredito que um dos venenos mais mortais que destrói um relacionamento. Por que um dos venenos mais mortais? Primeiro, porque ele mata lentamente, Nenhum casamento ele é destruído por apenas um ato de desrespeito. É uma série de erros, é uma série de práticas diárias, uma série de repetições de desrespeitos que vão acontecendo ao longo do relacionamento, no qual vai gerando uma bola de neve até chegar a um ponto que não dá mais para conviver com aquela pessoa que está do nosso lado. Primeiro, porque o respeito ele é um pilar fundamental de um relacionamento. Não tem como um relacionamento sobreviver sem o respeito, Seja qualquer relacionamento de pai para filho, entre irmãos, entre sogra e nora, não tem como, gente. O respeito ele é fundamental. E quando eu falo assim que o respeito é o desrespeito, ele é um erro que não deve ser cometido em um relacionamento, principalmente em um casamento. É claro que parece um pouco óbvio, mas quando nós observamos o dia a dia, as nossas práticas, a nossa forma de falar, às vezes até a tonalidade da voz que falamos, o jeito que falamos, a maneira como nos expressamos, muitas vezes nós não percebemos o quanto nós temos essa prática no nosso relacionamento, o quanto nós somos desrespeitosos muitas vezes com a pessoa que está do nosso lado, e até sem perceber, mas nós não percebemos, mas é percebido pela pessoa que é desrespeitada, porque ninguém gosta de ser desrespeitado, e também é percebido pela pessoa que está fora da relação, Ela consegue avaliar e falar, poxa, esse casal aí não está bem, Eles não se respeitam, olha só como eles se tratam na frente das pessoas. E é isso que nós vamos falar hoje. Há várias formas de desrespeito, Há formas que são comuns em um relacionamento, e comuns eu digo, não é normal, tá? Mas é comum que é frequente, em muitos relacionamentos. Nós precisamos aprender a não cometer esses erros. Uma delas é quando o casal acaba desmentindo, se contradizendo na frente das pessoas. Gente, isso é uma coisa assim tão negativa, para a relação. Você acaba tirando a credibilidade da pessoa que está do seu lado, na frente daquelas pessoas. Em alguns momentos eu cheguei a fazer isso, e mesmo que não foi intencionalmente. Eu até citei aqui no e-book, relato um pouco da nossa história. O meu esposo ele tem uma maneira diferente de se expressar, de contar as coisas que ele viu, como ele presenciou. E não é porque ele é mentiroso, não, mas é porque a maneira dele visualizar aquele acontecimento é um pouco maior, é um pouco mais intenso. E às vezes em algumas situações, no nosso convívio familiar, ele estava contando ali alguma situação, narrando algum fato, e a minha visão daquele fato ele era um pouco diferente, eu era um pouco mais neutra, mais simples. Então eu acabei interrompendo ele e dizendo, não, mas não foi assim, tá exagerando, foi dessa forma. E isso, gerou assim um clima entre a gente, entre as pessoas que estavam ali observando, porque foi um ato desrespeitoso. Primeiro porque se eu tenho uma discordância,
do fato, né, ou da forma como ele está narrando, eu tenho uma oportunidade depois de falar com ele pessoalmente, né, você falou ali, mas não foi bem assim, da forma que aconteceu. Mas fazer isso na frente das pessoas é como se eu estivesse descredibilizando a imagem dele, a palavra dele, tornando até enganosa. E isso é um ato de desrespeito. Muitas vezes nós fazemos isso sem perceber, como eu estou falando. Na minha visão, foi um ato intencional. Não foi assim que eu vi, mas foi um ato desrespeitoso. Como algumas vezes também ele já me corrigiu na frente das pessoas de alguma coisa que eu falei, alguma coisa que eu fiz, e não foi a intenção dele ofender, não foi a intenção dele ser desrespeitoso, mas ali no momento acabou falando e acabou me contradizendo, e me ofendeu, né? Me descredibilizou, me desmereceu na frente daquelas pessoas. Então, são coisas que a gente não percebe, mas a gente acaba fazendo. E isso não pode acontecer. Da mesma forma, né, discussões na frente das pessoas, nós não devemos fazer isso. Ninguém deve lavar roupa suja na frente de outras pessoas. Primeiro porque ninguém precisa ter ciência de como está o seu relacionamento, né? Ninguém precisa saber os problemas e as crises que o seu relacionamento está enfrentando. Então, uma coisa que eu sempre abominei no meu casamento, mas houve momentos que eu errei também, né, em que nós aqui em casa erramos, foi ter discussões, ter desentendimentos na frente de outras pessoas. Isso é um ato de desrespeito que não deve acontecer. O que precisar ser dito deve ser dito no privado, no pessoal. Ele não envolver terceiros, né, porque isso afeta o relacionamento e acaba expondo, né, desnecessariamente a intimidade do casal. Outras práticas que vão acumulando como desrespeito são as formas ríspidas, né, de falar. Por meio de críticas, né, a gente vai acumulando críticas, a gente vai criticando um ao outro todos os dias por coisas pequenas, por coisas grandes. E por essas críticas serem acumuladas ao longo dos dias, a gente vai perdendo um pouco a noção de como falar, né, do jeito que falar. E aí entra a rispidez, né, aí entra a arrogância, aí entra o desrespeito, porque nós perdemos ali a forma, né, educada, a forma zelosa de se expressar com a pessoa que está do nosso lado. Às vezes uma pessoa da rua fala algo que a gente não gosta, ou até nos desrespeita, e a gente ali modera a forma de responder, de reagir àquela situação, mas dentro de casa não. Dentro de casa nós soltamos ali, né, os cachorros em cima daquela pessoa que está do nosso lado, a gente desrespeita, muitas vezes até acaba xingando, né, ofendendo, que para mim isso é um ato inadmissível no relacionamento. Desde quando eu me casei, a gente sempre estabeleceu aqui em casa alguns limites, né? Aqui em casa a gente nunca tolerou palavrões, a gente nunca é uma coisa assim que não faz parte da nossa vida cristã e não deve fazer parte do nosso relacionamento. Eu não consigo compreender como casais conseguem sobreviver juntos com essa prática de um xingar o outro. Isso para mim é uma coisa assim, é banal e é abominável. Não tem como você xinga aquela pessoa, manda ela para aquele lugar e no outro dia você tá de bem com aquela pessoa, sorrindo, dormindo com ela, mas você falou coisas terríveis, palavras terríveis. Não tem como. Então é um limite que não pode ser cruzado, e é isso que nós precisamos aprender através dessa etapa de hoje. Nós precisamos aprender a colocar limites, até nos dias extremos de nervosismo, de ansiedade, de preocupação, de falta de paciência, de falta de domínio próprio. Nós precisamos aprender a colocar limites. Aqui em casa, desde o princípio estabelecemos esses limites. Houve momentos de crise onde nós ultrapassamos esses limites, não com palavrões, mas com gritos, com gesticulações exageradas, né, no qual nos machucou, nos ofendeu, e nós estabelecemos que isso não é mais uma prática do nosso relacionamento. Nós não toleramos mais isso aqui em casa. Todas as vezes que nós estamos passando do ponto, um tem que ceder, né, um acordo que nós fizemos, um tem que ceder, um tem que sair, dar uma volta, esfriar a cabeça, um tem que se calar, porque não tem como os dois quererem vencer essa briga, né? Não existe um vencedor ali, pelo contrário, em toda e qualquer briga, em todo e qualquer desentendimento, ambos estão perdendo ali, porque ambos estão se ferindo, ambos estão ferindo a sua relação. Então, nós precisamos ter essa atenção. Como tem sido a nossa prática diária, né, no nosso casamento?
Será se a maneira que a gente se expressa, a maneira que a gente fala tem sido respeitosa na nossa relação? Muitas vezes nós somos ríspidos, ignorantes, malcriados, né, deselegantes, né? Muitas vezes nós somos tão deselegantes com as pessoas que nós amamos, que somaram com a gente uma aliança ali para toda a vida, e às vezes com pessoas da rua nós somos um doce, um fio de seda, mas dentro de casa nós somos totalmente diferentes. Isso não pode acontecer. Da mesma forma também como desrespeitos, né, apelidos. Eu vejo muitos casais que se apelidam muito, né, na sacanagem ali, às vezes apelidos até sobre a imagem um do outro, né, sobre características um do outro. E eu tenho uma coisa na minha vida, que é desde pequena, apelido nunca foi bom, gente. Apelido, colocar uma característica, a imagem daquela pessoa, isso nunca foi bom, mesmo que seja por brincadeira. Isso sempre foi desrespeitoso para mim. Eu fui uma pessoa que eu sofri muito bullying na infância, né? De muitas coisas, porque eu era muito magra, tinha os olhos muito grandes, eu sou muito zoiudinha. Então, eu sofri muitos apelidos maldosos que me entristeceram muito na infância. Então, eu trouxe isso para minha vida. Ninguém tem que colocar apelido em ninguém. E eu vejo muitos casais que se apelidam, né, na frente das pessoas, né? O próprio marido desmerece a esposa, a aparência física da esposa, talvez por estar muito magra, talvez por estar muito cheinha, né? Ou a mulher, o marido. E isso é uma coisa que não deve, em hipótese alguma, acontecer. A gente nunca pode desmerecer um ao outro, seja por meio de palavras, apelidos ou ações. Gente, a pessoa que está do nosso lado é a pessoa que nós mais devemos honrar, é a pessoa que mais devemos respeitar, porque elas são a gente. Quando nós nos casamos, nós nos tornamos um só corpo. Então, da mesma forma como você não quer ser desrespeitado, você não pode desrespeitar a pessoa que está do seu lado. Eu tô falando coisas aqui que parecem ser banais até para a vida de um cristão, né? Talvez quem está me assistindo são pessoas que já caminham com o Senhor, pessoas que honram a Deus, que vivem a palavra do Senhor. Mas eu tô falando que são coisas que são práticas, são realidades, já foram práticas na minha vida e são práticas na vida de pessoas que eu conheço, pessoas que conhecem a palavra, que vão à igreja, e são atos que nós não podemos cometer. Outras formas de desrespeito é o desrespeito com a família, né, do nosso parceiro, né? Tem muito essa rivalidade, né, da família. Às vezes a nora não aceita a sogra não aceita a nora, né? O casal ali, da dupla não quer fazer parte da família dele. Nós precisamos entender que quando nos casamos, a família dele passa a ser a nossa família e a nossa família passa a ser a família dele, né? Nós abraçamos todo o pacote, né? E precisamos honrar, assim como nós queremos que a nossa família seja honrada e respeitada, nós precisamos também honrar e respeitar a família da pessoa que está do nosso lado. E muitas vezes nós estamos dispostos a isso, né? Nós erramos através de falações, né? Falácias desrespeitosas, críticas, apelidamos também, né? E acabamos desprezando o outro lado. E isso não agrada a Deus e é também um ato de desrespeito. Então, se a gente for filtrar, eu estou citando aqui algumas situações, se a gente for filtrar a prática da nossa vida, nós muitas vezes somos desrespeitosos sim dentro de casa, mas nós não percebemos. E como eu falei anteriormente, o desrespeito é um veneno que ele vai matando aos poucos, ele vai consumindo. Ele vai desgastando a relação, aquelas críticas, as acusações, a forma expressiva, errada, né, de se expressar, de gritar, falar alto, de rispidez. Gente, isso desgasta o relacionamento. Aqui nós chegamos em um ponto, em uma época onde estávamos tão desgastados porque a gente não conseguia manter a linha de domínio, de respeito, de controle. A gente o tempo todo era só se atacando, só se acusando, só se criticando, só se magoando, só se ferindo, até que chegou um ponto que quase acabou. Então eu estou trazendo aqui vivências da minha vida para testemunhar para vocês e dizer: ei, não cometam esse erro no relacionamento de vocês. A partir de hoje, ore a respeito disso, peçam ao Senhor domínio próprio. Se você já é uma pessoa que você pratica o respeito na sua relação, amém, glória a Deus por isso, continua a cada dia mais fazendo sempre o seu melhor. Mas se você é uma pessoa que está passando por crises, né, ou vive, mesmo que não em todos os momentos, mas alguns momentos, situações de desrespeito, comece a colocar um basta na sua relação, comece a orar a respeito disso, converse com o seu cônjuge
a respeito disso para que não venha permitir essa legalidade do maligno entrar na sua casa, porque atrai contendas, confusões, divisões e acaba destruindo a relação. Então, o desrespeito é um ato que eu e você, nós não vamos mais permitir e não vamos mais cometer em nosso relacionamento. Amém? Essa foi mais uma etapa da nossa mentoria. Que Deus abençoe a sua vida. Amanhã nós estaremos de volta com mais um erro e Deus vai continuar falando aos nossos corações. Te aguardo amanhã. Fica na paz.